Marcelo Neves. Ele foi, durante uma grande parte desse projeto, o coordenador técnico, e no último ano o professor Arthur assumiu a coordenação, e esse workshop é para finalizar o projeto. A gente atingiu vários resultados importantes para a área de supercondutividade no Brasil, e o professor Marcelo vai apresentar aí parte desses resultados, que tem um projeto muito bem planejado, muito ambicioso, e que contou com a participação da CEMIG, da TBE, da TAESA, da CETEP e ISA, e do Laboratório de Materiais Expositivos Supercondutores da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e a entidade FAPUR, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Professor Marcelo, 45 minutos, uma boa apresentação. Obrigado aí pela presença de todos. Eu queria novamente agradecer o apoio, né, da CEMIG, da CETEP, da TBE, da TAESA, né, no desenvolvimento desse projeto. Estou aqui representando uma equipe grande, né? Então, o professor Arthur finalizou a coordenação do projeto. Eu tive um problema de saúde que demanda a minha atenção, então ele pegou esse final aí. Então, meu agradecimento também aqui publicamente ao professor Arthur, que pôde, né, dispor do seu tempo, da sua competência para dar continuidade nesse momento. Agradecer a ANEEL, né, pela possibilidade de trazer essa tecnologia. Eu sou físico, eu vim da área de supercondutividade desde a minha graduação, então eu trabalhei com materiais supercondutores. No meu pós-doutorado, eu me reorientei para a área da engenharia elétrica, para a área da supercondutividade aplicada. Então, a possibilidade de fazer essa transição para o Brasil, nós temos excelentes grupos na área de supercondutividade. Acho que aqui quem trabalha nas universidades certamente vai conhecer nomes notáveis das suas instituições, na área teórica, na área experimental, mas nós somos ainda muito incipientes nessa transição do fenômeno da supercondutividade para os sistemas elétricos de potência. Então, nós vimos essa uma oportunidade da gente tentar reduzir um gap de muitas décadas que existe nessa tecnologia. Okay? Então, isso é um resumo da minha apresentação, né? Fazer uma rápida apresentação de supercondutividade, né? Qual é a logística problemática que envolve os cabos supercondutores, os resultados que nós atingimos e as conclusões. Então, começando, né, o Carlos Alexandre, né, um fomentador dessas novas ideias, né, essas quebras de paradigma dentro do setor. Então, isso aí eu aproveito de uma apresentação dele, né, que é a grande pergunta: como aumentar a transferência de potência e com mais eficiência nos corredores das linhas de energia? E a ideia, né, é que a gente utilizou através de um projeto estratégico nacional, que pôde contar com essa sinergia de outras empresas do setor elétrico, justamente novas tecnologias para os sistemas de transmissão. Então, como é que o projeto foi administrado aqui no Brasil? Nós tínhamos as concessionárias, né, transmitindo informação, conhecimento para dentro do laboratório. Os recursos iam para a fundação, através de solicitações que nós fazíamos, que realizava as compras, contratações, toda a parte administrativa é feita pela fundação, e aí nos devolvia os insumos para a execução do projeto e a gente alimentava. Isso foi um elemento no desenvolvimento dessa tecnologia em escala, eu estou falando sério isso, em escala mundial, que foi inovador. Todos os projetos fomentados para o desenvolvimento de tecnologia supercondutora, eles consistiam de um fabricante de cabo, um usuário, uma Power Utility, né, e a universidade entrava no meio fazendo uma comunicação entre eles. Em vários países, eu tive a oportunidade de fazer a apresentação do projeto ano passado em Lyon, num congresso importante, que é a European Conference on Applied Superconductivity. O nosso projeto é muito inovador porque ele era uma comunicação direto com as Power Utilities, diretamente com as concessionárias. Era um projeto pelo qual nós estávamos divulgando e difundindo o conhecimento da tecnologia diretamente para os seus usuários. O Brasil, por ser, como todo mundo aqui sabe, extremamente regulamentado,
é através de um projeto estratégico desse que essa tecnologia tem condição efetiva de entrar, na hora que a ANEEL estabelecer os parâmetros pelos quais a tecnologia supercondutora pode ser utilizada. Né? Enquanto em outros países, justamente por ser muito desregulado, ficou um pouco perdido como que a tecnologia seria utilizada. Então, a estratégia em si do projeto foi considerada, até em parâmetros internacionais, inovadora. Então, a ideia principal é a gente desenvolver modelos computacionais, né, especificando o protótipo, obter os resultados dessas simulações computacionais, ensaios em laboratório, análise de desempenho e estudos de viabilidade. Então, isso aqui é uma parte da equipe, né, que atuou no projeto. Os nossos resultados já foram apresentados, já teve um reconhecimento, né, por exemplo, nacional, diretamente no CITENEL. A gente apresentou um trabalho que não teve alteração alguma, foi aceito as is, né, com o trabalho publicado. A mesma coisa do ponto de vista internacional, né, o EUCAS, né, European Conference on Applied Superconductivity, nós tivemos 5 trabalhos aceitos lá. A parte que envolve a caracterização das fitas supercondutoras, tem muita pesquisa no material supercondutor em si, mas nas características das fitas que tem a utilização efetiva para o setor elétrico não tem muito trabalho ainda divulgado no Brasil. Nós tivemos 2 trabalhos apresentados. Toda a parte de caracterização dos materiais, né, de constituintes do cabo, foram aceitos e apresentados esse ano no Encontro de Física, né, 2016. Nós tivemos 2 trabalhos também no Redes Subterrâneas de Energia Elétrica, em 2013, e tivemos um artigo aceito também no I3E, Transactions on Applied Superconductivity, em que a gente descreve justamente como se dá o desenvolvimento do projeto, do primeiro projeto de cabo supercondutor para o Brasil. Também tivemos um reconhecimento internacional, uma proposta de colaboração com um dos poucos grupos que desenvolveu, que fez o próprio projeto do cabo. Não foi uma empresa que fez, a empresa construiu, mas o projeto foi feito pela equipe do ICMAB, né? A gente ainda está tentando ver como vai viabilizar isso aí, que é a doação do cabo supercondutor desenvolvido pela Endesa, né, junto com o ICMAB. Eles estão com disposição de doar o cabo para nós, para a gente continuar a pesquisa aqui. Em termos de formação de RH, né, nós tivemos 16 projetos de iniciação científica, foram 2 dissertações de mestrado, 5 monografias de conclusão de curso, né, tivemos 10 trabalhos em congressos nacionais, 5 em congressos internacionais. Bom, então, o que exatamente a gente propunha com cabos supercondutores? Esse daqui foi o primeiro protótipo de um cabo supercondutor, foi desenvolvido nos anos 50 na Union Carbide, era feita com nióbio, né? Hoje, que na época, se vocês forem ver a literatura, eram chamados de supercondutores de alta temperatura da época. Hoje a gente chama eles de supercondutores convencionais. Por quê? Porque tem uma teoria que explica por que eles são supercondutores. O material que a gente vai usar no nosso projeto não tem teoria que o explique. A gente não sabe por que ele é supercondutor, tá? A gente não tem ideia. O que não é problema algum, porque quando tudo que a gente conhece sobre o sistema elétrico começou a ser implementado, também ninguém sabia que o elétron existia, né? As equações de Maxwell eram as máquinas de éter do Maxwell, né? Você acreditava que no conceito de campo elétrico e magnético que o Tesla usou quando desenvolveu os geradores, as máquinas elétricas, também não é o que a gente tem hoje. Então, é possível utilizar essa tecnologia desde que você entenda bem o comportamento do material que está ali. Isso aqui foi nos anos 60, né? Na BIC, em Londres, né? Também tentou-se fazer só que eles eram resfriados com hélio líquido. E isso era uma problemática tremenda, né? Porque o hélio, além de caríssimo, é um péssimo condutor térmico. Então, a tecnologia ficou empacada há muitos anos, até que nos anos 80 se descobriram esses supercondutores, que nós chamamos hoje de supercondutores de alta temperatura, e com eles é que começou-se a viabilizar essa tecnologia, né? Então, as vantagens é que um cabo supercondutor pode transportar 10 vezes mais potência que um cabo convencional, ele tem a vantagem de diminuição da área ocupada, ele pode substituir 9 circuitos trifásicos, ele não tem nenhum tipo de componente que tenha algum tipo de degradação ambiental.
as perdas máximas que foram observadas até hoje no cabo supercondutor é de 100 watts por quilômetro, né? E, consequentemente, tem um impacto em relação à necessidade de você ocupação de espaço. A capacidade de transferência de potência, quando a gente compara com a tecnologia XLPE, né, é muito maior. Benefícios financeiros, né? Ele opera em tensões mais baixas, eu posso despachar a mesma potência se eu tiver interesse, né, em uma tensão mais baixa. Possui menores dimensões, né, para a mesma densidade de energia. As perdas elétricas, como eu falei, são reduzidas. E principalmente a redução dos custos de condicionamento regionais. Benefícios ambientais, pode ter colocação subterrânea, né, tem menores dimensões. O isolante é ambientalmente benigno, ele elimina, dependendo do seu design, a emissão eletromagnética, né, e pode ampliar o despacho a partir da geração. Então isso aqui é uma visão global dessa ideia, né? Você pode substituir todo esse espaço ocupado por o espaço de um cabo supercondutor, a mesma coisa subterrâneo. E aqui é uma comparação, eu posso trocar 3 cabos desses por uma única fita, tá? Eu posso transportar a mesma corrente com uma seção reta 150 vezes menor. Então isso aqui que é um supercondutor, significa que abaixo de uma certa temperatura ele vai ter resistência elétrica zero. É zero mesmo, não é muito pequeno, é zero. Se fosse muito pequena, à medida que o tempo passasse, você ia acabar detectando algum aquecimento, alguma coisa. Não, você não detecta nunca nada. A resistência ela é zero realmente. Tá? Da mesma forma, ele também tem um limite, porque a resistência também é nula abaixo de uma certa corrente. Então essa temperatura a gente chama de temperatura crítica, e essa corrente a gente chama de corrente crítica, e para a área de setor de potência são os parâmetros mais importantes. Outra coisa é o nome engana. Supercondutor não é um condutor ideal. Tá? Por quê? Porque ele viola a lei de Faraday. A mesma lei de Faraday que a gente utiliza nos transformadores, que usa nos geradores, ele viola. Por quê? Porque se você tivesse um material que se tornasse um condutor ideal abaixo de uma certa temperatura, se não tinha campo magnético aplicado e você liga, pela lei de Faraday não teria campo, continuaria sem campo lá dentro, ele geraria uma corrente de blindagem aqui para impedir. Se fosse o contrário, se eu tornasse ele um condutor ideal e desligasse o campo, como eu teria uma variação de fluxo, eu gerava uma FEM, como ele tem resistividade zero, ele aprisionaria, ele geraria campo magnético lá dentro. Só que não é isso que acontece. O supercondutor, independente de como eu esfrio, ele fica sem campo magnético lá dentro, no interior dele. Isso é o chamado efeito Meissner. Tá? Ele não tem explicação pelo eletromagnetismo convencional. Isso é um fenômeno mecanoquântico. Tá? Então, quando eu falo num cabo de, sei lá, 1 quilômetro, eu estou falando de um efeito de mecânica quântica que tem 1 quilômetro de extensão. Então, isso aqui é uma visão por magneto-ótica, mostrando o que acontece quando eu aumento o campo magnético em torno do supercondutor. Isso aqui é um pedaço de supercondutor visto de cima. Tá? O campo magnético está em verde. À medida que eu aumento a intensidade do campo, o campo vai penetrando lentamente até que atinge o interior, né, do centro do supercondutor. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que isso não é contínuo. Esse campo penetra através de pequenas estruturas que são chamadas vórtices. Tá? O que é esse vórtice? É como se ele fosse um solenoide ideal de supercorrente que deixa o campo magnético entrar ali e isola o resto do material, ou seja, o resto do volume todo é supercondutor, mas dentro dessa estrutura ele é normal e é por ali que o campo magnético passa. Por que isso é importante? Porque o mecanismo de dissipação que pode existir um supercondutor é o movimento desses vórtices. Quando você aplica uma corrente, esses solenoides ideais se movem. Se eles se movem, eu tenho fluxo mudando no tempo, então eu tenho FEM. Se eu tenho FEM, eu tenho corrente, eu tenho potência dissipada. Okay? Então, existe alguma dissipação, é possível alguma dissipação no supercondutor, caso eu não ancore esses vórtices, eles não fiquem aprisionados. Então, quando a gente olha uma curva de corrente crítica de um supercondutor, a partir do momento que a gente começa a ver a voltagem aparecendo, não é porque ele deixou de ser supercondutor, é porque os vórtices estão se movendo. Ninguém ainda atingiu a corrente máxima que um supercondutor realmente pode transportar. O que as pessoas fazem é movimentar os vórtices. Então, o limite real de corrente ele é uma questão de metalurgia. Tá? De você melhorar a qualidade disso. Então, por que isso aparece? Isso é um fenômeno quântico macroscópico. Né? A gente não, mais do que isso, a gente não tem conhecimento. Como eu falei, né, para os supercondutores metálicos convencionais tem uma teoria, mas porque a gente está trabalhando aqui, não tem uma teoria ainda.
Então, essas aqui são as condições de manutenção, então dependendo da corrente em função da temperatura, da corrente em função do campo e da corrente do campo em função da temperatura, eu tenho uma região abaixo da qual ele é supercondutor, acima ele está fora. Esses são os antigos e esse é o supercondutor que a gente está considerando no nosso cabo, que é o ítrio, bário, cobre, oxigênio. Então, isso é só para ter, né, aquela ideia, como eu falei, do vórtice, né? São super espiras, uma supercorrente, um núcleo normal, e o truque é você colocar uma impureza aqui. Tem várias fontes de impureza, né, não vou entrar nos detalhes aqui, né, que você introduz no material para aprisionar o vórtice. Para aplicações, né, a gente adquire esses materiais em um formato específico comercial, que são as fitas supercondutoras. As fitas de primeira geração, elas podiam ser mono ou multifilamentares de supercondutor, em que 60% era uma matriz de prata e 40% é supercondutor. E o que a gente trabalha é a chamada segunda geração, em que só 2% é supercondutor e 98% são outros componentes metálicos. Isso aqui é só para ilustrar, isso são os cristais, né, que são a estrutura cristalina desses materiais. Esse é o de primeira geração e esse é o ítrio, bário, cobre de segunda geração. Ele se torna supercondutor a 90 Kelvin, né? Isso é importante porque um dos elementos do nosso cabo vai utilizar essa estrutura aqui, que é o bismuto 2223, que tem transição a 110 Kelvin. Então a gente usa como líquido refrigerante o nitrogênio líquido, que está a 77 Kelvin. Então ele mantém esses dois aqui supercondutores. Aqui eu já tinha comentado antes. Outra característica interessante é o seguinte: como o campo magnético começa penetrando de fora para dentro no supercondutor, e onde tem corrente elétrica tem campo magnético, então no supercondutor, mesmo em corrente contínua, a corrente começa pela borda. À medida que eu vou aumentando o despacho, é que vai aumentando a área de seção reta com corrente, mesmo em DC. Esse resultado aqui já é nosso, né? É uma simulação computacional nossa, a gente já tem o domínio de descrever esse fenômeno aqui. É aqui a penetração do campo magnético, né? Baixo, até que num dado instante o campo consegue penetrar aqui. Bom, então existem 3 topologias para você construir um cabo supercondutor, né? Essa daqui em que você tem cada fase elétrica dentro de um criostato, em que você tem as 3 fases elétricas todas juntas em um criostato, aqui cada fase elétrica tem o seu próprio criostato, e esse daqui, as 3 fases estão concêntricas num mesmo cabo. Okay? Esse design vem lá dos anos 60, né? já é domínio público, exceto o nome comercial Triax desse daqui, que agora foi patenteado. Então, já adiantando, né? No nosso caso, hoje, o projeto do cabo é do tipo triaxial, são 3 eixos, cada um com seu próprio criostato, porque ele começa a operar, ele é útil a partir de 69 kV para cima, que era o nosso interesse. A segunda é com relação à condição do dielétrico, a gente trabalha com dielétrico frio, né? Ou seja, eu tenho nitrogênio líquido por dentro e por fora do dielétrico, para manter ele isolado, resfriado. E ele é o que a gente chama de Very Low Impedance, né? No sentido de que, através de múltiplas camadas de fitas supercondutoras, eu reduzo a impedância global do sistema, porque eu vou reduzir a indutância. Né? Então, quando a gente vai ter essa impedância muito baixa, eu vou chegar a valores muito pequenos de indutância. Então, esses aqui são alguns dos projetos que aconteceram no mundo, né? E o que é interessante é que foram projetos que foram milhões de dólares e demoraram décadas, né? E o que eu vou mostrar hoje é que a gente conseguiu em 5 anos um avanço absurdo comparado ao que foi conseguido em outros locais. Nós conseguimos nacionalizar o conhecimento e a tecnologia que permite o projeto e a construção de um protótipo de cabo. Eu gostaria de mostrar alguns projetos notáveis que existem. Um que é parecido com o que a gente tem interesse, que é o LIPA, né, que é o Long Island Power Application, né? São os projetos LIPA 1 e LIPA 2, é um cabo para 600 MW, a 138 kV e para um transporte de 2.400 A. Está instalado em Long Island, ele é do tipo que a gente tem interesse, é um triaxial, cada fase tem o seu próprio criostato, né? Só que ele é feito com fitas de primeira geração. Então isso aqui é a área que ele ocupa, e aqui é um exemplo de como é uma instalação típica, né? Você tem uma região que vai cuidar de todo o processo de refrigeração. Isso é dimensionado em função do tamanho do cabo, né? A extensão dele é que vai definir esse processo.
Ele é subterrâneo, você tem aqui, normalmente são buchas de transformador, que você passa, né, a potência para cá e recupera do outro lado. O LiPA 2 é simplesmente fazer um corte e colocar uma seção aqui com os supercondutores de segunda geração e ver se você consegue fazer uma emenda. Né? Aqui é uma imagem, né, da subestação norte e a subestação sul. Cada fase vem no seu próprio criostrato, ela enterra, e na outra ponta ela está saindo e indo para o transformador. Aqui está a central de refrigeração. Outro projeto que está em andamento é o Hydra. No Hydra, você usa um cabo supercondutor também como limitador de corrente. Tá? Problemas, questão de segurança nacional dos Estados Unidos, você tem uma linha derrubada, se você consegue despachar mais potência por outras linhas. Então a ideia é que vai ser colocado em Manhattan, né, vai ficar em Nova York, você vai trocar todo um conjunto de cabos por um único cabo supercondutor. Isso aqui foi um teste, né, já de operação do cabo que vai ser utilizado, né? É aquela mesma curva da corrente crítica, tá vendo? Então, dependendo do valor de corrente, ele entra com uma indutância, né? Aqui ele está no estado supercondutor. Quando o material entra em condição dissipativa, um ramo paralelo absorve a corrente e aí você atenua ela. Então aqui tem uma resposta dele, né? Aqui a corrente limitada, tanto simulada como medida, então você pode utilizar um cabo supercondutor como um autolimitador de corrente. Um terceiro e último que eu gostaria de chamar a atenção, pela natureza, né, do Brasil em si, é o processo de interconexão de redes. Tem o projeto Três Amigas, que a ideia é interligar, né, a interconexão oeste-leste do Texas nos Estados Unidos usando um cabo supercondutor. Eles vão vender, né, a potência excedente das três regiões, fazendo a transferência usando um cabo supercondutor. A outra, que é um projeto que também existe um equivalente na Europa, mas na Europa ainda os estudos são iniciais, é de fazer uma rede DC para redundância, usando o cabo supercondutor. Por quê? Porque em DC a perda do supercondutor é exatamente zero. Em AC, por causa dos vórtices, quando eu mudo a corrente de direção, mudo o campo magnético de direção, então o vórtice tem que se mover. Então eu tenho alguma pequena perda, né, pífia, por causa da oscilação do vórtice, mas em corrente contínua é zero. Então, por exemplo, para você fazer problema de adensamento em subestações e que você quer reduzir problemas de falha, se você tem muitos ramais chegando na subestação, você pode trocar por um cabo supercondutor em DC para você reduzir problemas com relação à corrente de curto-circuito. E tem uma ideia de você fazer um grande projeto nacional para fazer uma rede de redundância. E o topo hoje da tecnologia é um projeto da Furukawa, né, que é com esse cabo aqui é a instalação de teste dele, que eles querem colocar 275 kV e 1,5 GVA. Okay? E aí eu vou apresentar os resultados. Né? Primeiro que nós já temos uma patente solicitada, é uma nova concepção de terminação, né, em que a gente resolve uma série de problemas ligados a problemas de contração que ocorrem nas terminações, porque você tem que trazer o supercondutor do lado quente, a energia do lado frio para o lado quente e vice-versa. Então, sem entrar em muitos detalhes, né, ela funciona mais ou menos como se fosse um transformador, em que um lado está o lado frio, e a gente faz a indução e passa para o lado quente através de um processo de indução. Outro resultado importante é que a gente conseguiu construir no Brasil uma infraestrutura de PID dedicada integralmente à supercondutividade para sistemas elétricos de potência. A gente conseguiu, num único local, ter toda a infraestrutura fundamental dentro que a legislação permite, né? A gente não podia ter um laboratório, um setor de alta tensão, porque envolve, né, outras licenças, mas até alta corrente a gente conseguiu. Nós temos 600 metros quadrados, né, construídos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que são as novas instalações do Laboratório de Materiais e Dispositivos Supercondutores. Isso aqui é toda a equipe, né, que participou, das concessionárias, mais uma equipe de estudantes, os pesquisadores externos, né, e já está operacional. Então nós temos, vamos pular um pouco isso aqui, né? A ideia é que nós temos todos os setores necessários, desde a fabricação. Quem tiver interesse, eu tenho umas fotos aqui, não era o meu foco fazer uma propaganda no laboratório, mas nós temos desde caracterização de materiais em nível de fração de raio-x, de fratometria de alta temperatura, com capacidade de verificação de tensão interna, ou seja, microscópio de força atômica para nanoestruturas, microscópios
de eletrônicos de varredura, nós temos a tecnologia de espectroscopia de impedância para fazer o levantamento do equivalente elétrico do material supercondutor e dos equipamentos que a gente está distribuindo em baixa e alta temperatura, caracterização de dielétricos em alta e baixa temperatura, caracterização de perdas AC em alta e baixa temperatura, em altos campos magnéticos. E, bom, então a gente vai apresentar aqui, primeiro, o estudo, né, dessas fitas supercondutoras, o comportamento delas, né, com equipamentos que nós desenvolvemos lá e alguns comerciais que foram adquiridos. Isso aqui é mais ou menos a estrutura representativa de uma fita supercondutora. Ela começa com uma base de rastelói, que é uma liga de aço. Você deposita uma série de outros óxidos, tá? Que preparam a estrutura cristalina para você depositar depois o seu filme de material supercondutor. Note que é só 1 micrômetro de espessura de material supercondutor por 40 ou 60 milímetros de largura. Aí você tem um recobrimento de cobre, de prata, e depois um recobrimento de cobre para facilitar o contato elétrico. O interessante é que isso aqui dá um caráter não heterogêneo. A minha solda tem que ser por aqui. Se eu ligar por aqui, a corrente não chega no supercondutor por causa da camada de óxidos que está aqui. Então eu tenho que realizar minha solda por esse lado aqui. Então isso aqui é uma análise da microscopia, a gente avaliou como é a microestrutura do supercondutor numa fita dessas. Os grãos não são grandes, os grãos podem ser pequenos, né? Não há uma necessidade de um grande crescimento de grão para poder realizar o transporte de corrente. Nós determinamos as nanoestruturas, né, que são as responsáveis pelo aprisionamento das redes de vórtice, né? Elas têm estrutura hexagonal e triangular, isso aí exige uma pesquisa um pouco mais aprofundada. A gente conseguiu fazer a medida, né, a densidade de defeitos, né, que existem. Aqui é o gráfico de polo, né, que dá, através da difração de raio-x, a textura, né, mostrando que a estrutura cristalina do material é toda organizada. Isso aqui é a resposta, né, do comportamento estrutural das fitas, né, em 77 Kelvin, né, e a 300 ambiente, aqui é a resposta mecânica, né. No comportamento eletromagnético, nós desenvolvemos um equipamento para caracterização da corrente crítica, né, da resistência elétrica desses materiais. Foi todo desenvolvido, né, o software usando o LabVIEW. Isso aqui é uma interface, a gente trabalha de forma pulsada, né, a gente dá um pulso de corrente, né, mede a voltagem gerada, desliga para o material esfriar, porque senão eu posso fazer a transição do supercondutor por calor, né. Então nós deixamos um tempo ele em baixa, depois a gente dá um outro pulso, faz a medida, reduz e aí faz o levantamento da curva. Aqui é a mesma coisa em sistema AC, né? A gente tem um outro sistema que faz aquisição de dados para corrente alternada. E aqui é justamente a resposta da fita supercondutora. Aqui a gente está vendo a matriz metálica dela, né? E aqui é o supercondutor com resistência elétrica zero. Tá? Então, quando a gente chega na temperatura crítica, que deu 90,2 Kelvin, você passa a ter a resposta da matriz metálica. Então, esses trabalhos, né, receberam menção honrosa do CNPq, em especial, né, foi um trabalho de iniciação científica do Abraão Queiroz. Isso aqui é a curva, né, de perda AC, né, a curva de esterese no supercondutor é bem diferente da que a gente está acostumado, né, de um ferromagneto. Isso aqui a gente fez o absurdo de aplicar 3 Tesla para saber qual era a pior condição de perda daquelas fitas, né? O campo esperado nosso é de 0,1 Tesla, né? E a gente observa que é isso, é meio miliwatt por metro, né? Que dá 50 watts, né, por quilômetro. Okay? Isso a 3 Tesla, a gente está muito abaixo disso. Então as perdas por causa daquela movimentação de vórtice, mesmo para o cabo, ela é irrelevante. Ela vai ser muito relevante para aplicações ligadas a transformadores e máquinas, mas para o cabo não é. Aqui, esse trabalho foi justamente caracterização do dielétrico, né? Nós também estamos trabalhando com um dielétrico novo, né? A gente vai falar mais adiante. Através da espectroscopia de impedância, né? A gente faz o levantamento, qual é o epsilon relativo e o tan delta, né? O fator D, usando a espectroscopia de impedância. O professor Arthur desenvolveu os eletrodos, né, para a gente poder fazer essas medidas em baixa temperatura. Aí nós analisamos vários dielétricos até fazer a seleção do nosso material para baixa temperatura. Isso também recebeu um prêmio, né, a construção dessa
sistema de caracterização de dielétricos em baixa temperatura. Isso aqui foi outro sistema que nós desenvolvemos, que é um sistema para fazer uma medida interna do material não destrutiva. A gente tem um sistema, é um gaussímetro de varredura, em que a gente controla uma mesa XY através de um sistema de motores de passo, aplica um campo magnético para uma fonte externa e, usando um sensor Hall, a gente avalia como está a distribuição de campo magnético aprisionado no supercondutor, né? Então, esse, até onde eu conheço, é o único no mundo com esse tipo de abordagem. Eu sei porque um dos primeiros eu construí na época do meu pós-doutorado e tenho acompanhado, né, nos congressos, né. Esse sistema permite que em tempo real você obtenha a imagem tridimensional da distribuição do campo aprisionado. Se você quiser, você captura e tira essa imagem, né. Então, isso aqui a gente está também para solicitar uma patente. Então, esse é o sistema, né, de uma mesa XY. Aqui a gente coloca a fita supercondutora em banho de nitrogênio líquido, aplica um campo, tira o campo, né, com um magneto permanente, e aí faz um mapa de campo aprisionado. Todo o tratamento de dados também foi apresentado, né, no software, né, num Congresso Brasileiro de Ciências de Materiais, uma aluna que eu orientei, Alice Brito. Isso aqui é uma imagem típica, né? Não ficou muito boa aqui, mas isso daqui é a distribuição de campo magnético, né? E aqui são as curvas de nível, né? São as curvas que geram, de corrente que geram essa distribuição de campo, que serve para verificar se a tua amostra está homogênea ou não. Se você tiver uma fratura interna, você veria mais de um anel aqui formado, né? Então a gente consegue sondar como está o interior do material sem ter que destruir o material. A simulação computacional da fita supercondutora, o que a gente fez foi propor, né, a partir dos modelos matemáticos, uma relação constitutiva. A gente usa as equações de Maxwell, mas muda a curva ρ, né, o J. Ela é uma curva que vai com uma potência 26 com a corrente, a relação entre corrente e campo. E a gente consegue simular, como eu falei, na medida que a corrente aplicada aumenta, a gente vai conseguindo descrever a penetração do campo magnético dentro da fita supercondutora. A mesma coisa aqui, aqui é a penetração da corrente e aqui do campo magnético. Aqui já é em condição AC, aqui está a largura da fita. Como a gente tem o aprisionamento de vórtice, significa que depois que eu completei um ciclo, eu tenho um pouco de campo magnético em outra direção. Isso aqui já é em condição estacionária. O cálculo, né, de potência, né, dissipada, né, aqui está o do supercondutor, aqui entre alumínio e cobre, para comparação, né, se tivesse as mesmas dimensões. Aqui a gente está abaixo, né, da ordem de 10 a menos 4, e aqui eu estou na ordem de 10 a 4, por exemplo. Então a diferença são 8 ordens de grandeza. A gente, né, a simulação computacional do núcleo de cobre, que eu vou apresentar mais adiante, do supercondutor. Simulação da resposta térmica do dielétrico também, a gente tem domínio já. E aí vem as propostas de cabo. A primeira proposta de cabo era uma proposta do tipo tríade, em que a gente utilizava 3 cabos de alumínio também criorrefrigerados como shunt para proteção, né, era para 900 ampere RMS, mas em reunião na época com as concessionárias a gente viu que não tinha local nem para testar o cabo, né? Estava absurdo, o custo das fitas supercondutoras era muito alto, a gente não conseguia fazer caixa suficiente para poder fazer a aquisição das fitas. Então teve uma primeira mudança, né? Foi uma própria sugestão do Carlos Alexandre. A gente reduz para 500 a 300 ampere, então reduz uma quantidade maior da fita supercondutora, mas continua dentro da geometria tríade. O problema da geometria tríade é que o teto dela é 69 kV. Então, foi na época, até o Paulo mesmo sugeriu que a gente pudesse pensar numa estrutura que fosse para cima de 69 kV, que fosse mais versátil. E aí chegou na versão que a gente tem atual do protótipo, que é a triaxial, que é a mesma do LiPA, que significa que eu posso continuar operando acima de 69 kV, que significa que cada fase tem o seu próprio criostato, né, com os 120 graus elétricos de afastamento. Como eu falei, a gente tem a determinação da espessura do dielétrico, a gente tem uma expressão padrão em que leva em conta qual a tensão máxima, nós dimensionamos para 3 vezes 69 kV, e usando a tensão de ruptura do material que a gente vai trabalhar, sendo bastante conservativo, a gente tem para o dielétrico apenas a necessidade de 3,5 milímetros. Tá? Então isso reduz, compacta o cabo de uma forma imensa.
A mesma coisa para o cálculo das fitas, né? A gente estava com problema porque o dólar disparou, então a gente teve que reequacionar o processo todo. Então, a gente calcula o número de fitas que precisa através de uma relação desse tipo, que eu tenho raiz de 2 e 0, em que 0 é a corrente máxima esperada, como 300 amperes é a minha corrente de fase, eu tinha 520 de corrente de linha. Minha corrente, aqui está 160, mas é 150, tem um erro de digitação aqui. Né? Mais uma margem de segurança, a gente pode calcular o número de fitas necessárias para o transporte de potência através dessa relação. Quando a gente aplica, dá em torno de 7, por questão de simetria a gente adotou 8. Né? Como eu tenho 520, eu vou trabalhar com 2 camadas para reduzir a impedância, eu vou precisar de 16 fitas. Né? Então, a corrente máxima por fita vai ter uma amplitude de 46 amperes, ou seja, a corrente crítica da fita é 3,5 vezes maior que a amplitude de corrente. Então, eu tenho uma condição de operação extremamente segura para essa proposta de cabo. Aqui é o cálculo da blindagem, né? E foi aqui que a gente conseguiu reduzir bastante o custo da fita. A ideia da blindagem é que você consiga preencher todo o perímetro externo com fita supercondutora, porque como o supercondutor blinda o campo magnético, se você preencher o perímetro externo, você não tem linhas de campo escapando. Né? Então, você tem, na verdade, uma largura efetiva de fita, né? Porque a fita tem uma largura, mas como ela tem um enrolamento, você tem um corte de seção reta. Então, você tem que determinar esse enrolamento. Então, é um cálculo geométrico razoavelmente simples, né? Em que L, esse comprimento efetivo, vai estar associado ao ângulo de enrolamento e à largura da fita. A gente cai numa equação transcendente, a gente resolve numericamente, né? Acha o comprimento do passo, né? Acha qual vai ser, portanto, a partir do raio do tubo, qual vai ser o melhor ângulo de enrolamento. Né? Aqui não, é um resumo, né? É um resumo global das variáveis que estavam envolvidas e tal. E aí a gente faz a conta necessária, né, para condução e para blindagem, levando em consideração, por exemplo, que na verdade para blindagem eu não preciso ter uma corrente crítica tão alta, porque eu tenho um número maior de fitas, porque eu estou num perímetro maior. Então o número de fitas é maior. Então a fita podia ter uma corrente crítica menor, então podia ser mais barata. Então a gente tornou economicamente viável, né, a aquisição das fitas. Então essa é a estrutura geral do cabo. Ele tem um núcleo de cobre, dentro desse núcleo de cobre passa nitrogênio líquido e também tem uma casaca de nitrogênio líquido externa que vai ser responsável pelo resfriamento do dielétrico. Essa é a disposição das fitas a partir do núcleo de cobre, né? São as 2 camadas de 8, correspondendo às 16 fitas. Nota que elas se fecham aqui, então elas já contribuem para uma blindagem de campo magnético interno. E aqui é a camada externa, que já está ajustada com o ângulo de rolamento, para camadas de fita promoverem a blindagem externa. O semicondutor, a gente está usando o Scott 13, porque é conhecido que o Scott 13 ele é um semicondutor, então a resistência dele muda com a temperatura, né? Depois aumenta de novo. E exatamente na temperatura que interessa a gente, ela tem o mesmo comportamento que na temperatura ambiente. É um semicondutor que tem exatamente o mesmo comportamento. O isolante que a gente está utilizando é o NKN, ele consiste num sistema multifolhas, né, de Nomex, Kapton e Nomex, que em baixa temperatura ele tem cerca de 137 kV por milímetro, como de tensão de ruptura. Né? Aqui a outra camada, né, para homogeneização do campo externo. Como eu falei, vem o nitrogênio líquido. Esse é o criostato, a estrutura do criostato que vai manter o sistema em refrigeração. E o elemento principal aqui é uma camada de vácuo que elimina a transporte de corrente por convecção ou por condução. Fica só por radiação. Aqui são os dados numéricos, né? O que é interessante é que no final o cabo ele tem cerca de 26 milímetros de raio, ou seja, um pouco mais de 5 centímetros de diâmetro. Tá? Então eu consigo transportar essa potência com um cabo que tem 5 centímetros de diâmetro. 300 amperes com 69 kV, dá... 300... por fase. Então vai dar 100.2, né? De cabeça.
36 MVA, por fase, né? Já pelos três. Nós também temos uma proposta inovadora de terminação, uma segunda, né? A gente vai pedir a patente também, então eu não vou entrar em muitos detalhes, vai passar meio rápido. Mas o elemento fundamental é utilizar ainda um supercondutor, mas no formato de um tubo, né? Ele é vazado, usando supercondutores que são os mesmos das fitas de primeira geração, né? Que são chamados current leads. O current lead, ele é um diretor de corrente. Ele serve para eu levar a corrente, né, da parte quente para a parte fria. Por que eu não uso cobre? Porque o cobre obedece a uma lei da natureza, que é a lei de Widermann-Franz, que diz o seguinte: quanto maior a minha condutividade elétrica, maior a minha condutividade térmica. Então, se eu coloco esse cobre em baixa temperatura, sua condutividade elétrica é muito alta. Consequentemente, a sua condutividade térmica também é muito alta na mesma escala. No caso do cobre, é 1000 vezes. Então, significa que eu vou ter calor entrando, sendo dissipado, se eu usar uma conexão de cobre. O supercondutor não obedece essa norma. Então, a ideia é que a gente usa esse corrente lead, porque eu vou transportar a corrente sem perda, né, com aquela perda baixíssima, e não vou transportar calor. Ok? Então, aqui é só para ter uma noção, né, dos valores numéricos, né? O cobre está aqui em cima, em termos de condutividade térmica, tá? E aqui está o supercondutor que a gente vai usar, e aqui está o ítrio, bário, cobre, oxigênio. Então, não tem chance de ter nenhum problema de choque térmico aqui entre eles. Tá? A gente selecionou desse fornecedor, porque ele tem uma tecnologia bastante consolidada, produz rápido, né? E aqui, como eu falei, aqui está a curva de condutividade térmica, né, do material. E é interessante que a corrente crítica dele é 600 amperes. Então, na verdade, eu tenho um limitador de corrente nas duas pontas do cabo. Né? Então, automaticamente, a minha terminação é um limitador de corrente. Tá? Quando eu chegar a 600 amperes, ele breca. Muito mais. Muito mais. Existe essa expectativa. 64, 65 Kelvin é um número mágico. Porque se eu trabalhar com subpressão, eu consigo atingir uma temperatura mais baixa. Ok? Não era a nossa meta aqui, mas existe essa perspectiva. Então eu consigo despachar absurdamente, quase o dobro. Eu duplico a minha corrente se eu reduzir em 10 Kelvin a temperatura. Tá? E aqui é uma visão geral de como a gente vai fazer a conexão. Eu tenho o cabo, esse cabo de alguma forma, né, não vou entrar em detalhes, vai se conectar a esse corrente lead vai para um barramento, daqui para frente é um barramento convencional. Tá? Como eu falei, o pessoal me chamou a atenção aqui, eu vou pular um pouquinho. Isso aqui é uma visão wireframe dessa terminação, né? Cobre de entrada e saída, corrente lead, né? As camadas de fita, os criostatos, etc. A gente também desenvolveu um modelo elétrico do cabo. Né? Como eu falei, a gente adquiriu o conhecimento completo do processo. Né? Do projeto, planejamento e o modelo elétrico dele. Então, nós temos uma parte, né, uma camada, que é a camada de despacho e potência, e uma outra de blindagem. Né? Essa é uma estrutura do cabo, né, representada. Então, a forma mais geral é essa equação que está aqui, uma equação matricial, em que eu tenho acoplamentos de indutância mútua. No caso do nosso cabo, né, que ele só tem 2 camadas de condução e uma de blindagem, fica muito mais simples, né, a distribuição de correntes induzidas entre as fases. E o cabo como um todo, ele equivale a um circuito equivalente π desse formato aqui. Né? Sendo que o former, que é o núcleo de cobre, ele só entra no circuito na hora que o material se torna normal, ou seja, quando eu ultrapassar a corrente crítica. Senão ele é um curto. Né? O supercondutor está dando um curto em cima do former. Né? Essas são as expressões gerais para indutância e autoindutância. O interessante é que a autoindutância leva em consideração esses 2 parâmetros, que vale mais 1 se o meu enrolamento está para a direita e menos 1 se está para a esquerda. Como eu tenho 2 camadas, eu coloco elas com enrolamentos cruzados, eu elimino a autoindutância do circuito. Tá? A capacitância não, a capacitância ela só vai ser reduzida porque, na verdade, eu reduzo a espessura do dielétrico. Como eu vou mostrar na simulação computacional, eu não tenho campo magnético fora, eu não tenho acoplamento entre as fases. Como eu não tenho acoplamento entre as fases, né, a minha capacitância relevante é só a capacitância interna mesmo, entre a região de potência e a região de blindagem que está aterrada. E aqui as equações gerais, né, o que cada símbolo representa. E aqui são os parâmetros calculados para o nosso cabo. O nosso cabo vai ter uma indutância
de 76 microhenry por quilômetro, a capacitância é de 568 nanofarad por quilômetro, e fazendo todo o cálculo, lembra que a fita supercondutora tem aquelas várias camadas? Então, se você assumir que aquilo é um conjunto, é um circuito todo em paralelo, se você vai calculando a resistência por comprimento, que é R sobre L, é igual a ρ sobre A. Né? Então, você tendo a resistividade daquele elemento, você tendo a área de seção reta, você calcula o R sobre L dele. E aí, fazendo uma associação dos circuitos em série em paralelo, ajustando que a sua fita supercondutora, como ela está enrolada, você tem que levar em conta aquele cosseno, né? Porque você tem mais fita por unidade de comprimento, fazendo toda essa correção, colocando o former também em paralelo, essa é a expressão global da resistência por quilômetro dele, né? De ohm por quilômetro, né? 1,45 vezes 10 a 11, razão entre corrente, isso aqui é a corrente por fita, tá? Elevado a 25, a mesma potência aqui embaixo, etc. Então, I de T é a corrente por fita. Essa aqui é a resistência do former, que é o nosso tubo de cobre. Colocando esses valores, por exemplo, na condição de operação de 300 amperes, a minha resistência, essa resistência, veja bem, é uma resistência fictícia, é a resistência que está associada à potência dissipada, porque os vórtices estão oscilando em corrente AC. Vai me dar 40 pico-ohm por quilômetro. Essa é a resistência do cabo, 40 pico-ohm por quilômetro. Quando eu estiver na corrente crítica, a corrente crítica de 150 amperes por fita equivale a uma corrente RMS no cabo de mais de 1.600 amperes, que é uma corrente de pico de 2.400 amperes. Nesse caso, ele vai ter uma resistência de 166 megaohm por quilômetro. Ou seja, quando eu chegar nessa condição, ele próprio vai limitar a corrente. Tá? Quando ele chega, antes disso, ele já vai... Porque esse valor são os valores extremos. Tá? Então, por que isso acontece? Porque eu tenho aquela relação de uma potência 25. Tá? Isso foi um problema, quando a gente começou a fazer a simulação, né, dele como linha de transmissão, como 3 sistemas Pi independentes, né, essa potência 25, o software que a gente tinha disponível, né, tanto na FRJ como lá na Rural, que é o PowerSys, o Simulink, né, do MATLAB, aquele seno 25 no numerador e no denominador não convergia. Né, então, a gente está tentando agora otimizar isso daqui. O Paulo tem ajudado até a gente, usando o ATP, com várias sugestões para a gente implementar, como tentar contornar esse problema para simular a resposta por causa dessa razão de potência que está aqui. Né? Essa não linearidade brutal que tem aqui. Bom, essas aqui são as simulações elétricas e térmicas. A gente utiliza o Consol Multiphysics. Nós colocamos as propriedades de todos os elementos, nós colocamos todas as equações de transporte de corrente, condução, convecção, etc. E o objetivo principal era verificar, validar o projeto, né, que a gente consegue manter as fitas supercondutoras em condição criogênica. Aqui já é a região do criostato e aqui vai para a temperatura ambiente. A mesma coisa na terminação, a gente consegue manter perfeitamente lá em 77 Kelvin, depois vai para a região do criostato, vai para a temperatura ambiente. Né? Aqui a gente tem a simulação magnética, né? A gente consegue ver fora o campo magnético está blindado. Aqui a distribuição de potência, né? A gente vê ela concentrada nas fitas. Aqui são alguns detalhes, né, de construtivos, né? A gente tem, através de uma flange, né, a gente realiza o vácuo na primeira camada. Aqui é para poder fazer o recolhimento do nitrogênio líquido da camada externa. A quantidade de nitrogênio líquido interna vai ser recolhida na terminação. O aterramento a gente faz com uma fita de prata envolvendo a cordoalha, ela sai também por outra flange, é uma flange padrão, NW40. Nós já temos também todo o sistema de vácuo necessário, atinge 10 a menos 8 milibar, a simulação a gente fez com 10 a menos 6, então a gente consegue chegar até 2 ordens de grandeza maior de vácuo. Né? Aqui são detalhes constitutivos da terminação, como eu falei, se a gente está com a questão da patente. Isso aqui é uma visão, né, isso foi uma sugestão que a gente implementou, de fazer a saída do cabo ligada a uma terminação, uma mufa convencional. Né? A gente pode usar tanto uma mufa convencional, como pode usar um recobrimento com o TVE G10, porque o TVE G10 suporta 75 kV por milímetro. Então, dependendo da espessura que a gente coloca aqui, a gente elimina completamente a possibilidade de você ter
um curto. Então essa é uma visão global de como seria o cabo, né? Ou com as mufas convencionais ou utilizando esse isolamento que também é térmico, né, do TVE G10. O resto são aquelas conexões torquimétricas convencionais, né? Aqui de novo, né, a questão da temperatura. Com relação à construção, a gente desenvolveu uma máquina para fazer o enrolamento, né? Esse é o técnico lá, Luiz Pereira, pesquisador também lá do laboratório, já trabalhou na Marinha, teve uma experiência ampla antes de vir trabalhar na universidade. E aí nós fizemos uma adaptação que a gente encaixa no torno e faz um sistema todo de enrolamento das fitas. Então a gente consegue fazer o enrolamento do cabo através dessa máquina aqui. O cabo passa pelo centro aqui, né, o former, e a gente vai girando e pode fazer o enrolamento, né? Aqui são os detalhes de construção, né? Pulando aqui, né? A gente enrola cada camada, né? Vai enrolando cada uma das camadas. Nós tomamos cuidado que aquilo que não é fita supercondutora tem exatamente 2 centímetros de diâmetro, todas as outras fitas, né, envolvidas. Largura, desculpa. De largura. Aqui são detalhes da construção, né? Como eu falei, isso aí a gente vai pedir uma patente, né? Aqui é a proposta do circuito de teste nosso, através de uma fonte externa, que pode ser um liquefator ou um caminhão que fornece eletrogênio líquido. A gente enche um dewar, através de um conjunto de válvulas, a gente esfria, né, as fases do cabo supercondutor e recolhe do outro lado. E com a válvula vente aberta, com isso eu equalizo a pressão. Equalizando a pressão, né, eu não tenho problema de alteração na temperatura dentro do cabo, né, porque aqui estando a 20 psi, aqui está a 20 psi, então o sistema está equalizado. Então isso foi uma solução para um cabo, como a gente estava planejando, fazer de 5 metros. Né. Quando a gente pensa em quilômetros, vai aumentando, a lógica disso daqui tem que mudar, né? É um outro problema. Aqui nós temos já um setor de teste em corrente contínua do cabo, né? É uma fonte de 440 amperes da Gilent. A gente controla, né, tem um multímetro aqui, nós temos tudo controlado por LabVIEW, né? Para CA é um sistema que eu tenho um variac, esse variac vai de 0 a 100%, pega 220, né, de 0 a 220 volts. Eu tenho um trafo aqui abaixador, eu vou jogar a minha tensão de 220 para 15 volts e vou subir minha corrente até 500 amperes. Né? Daqui eu parto para o cabo, aqui eu tenho uma ponta de osciloscópio Tektronix, que mede até 1000 amperes, que eu recolho o sinal, e eu tenho uma carga resistiva. Aqui tem uma foto, né, das instalações, como eu falei, aqui está o variac, o trafo, os cabos para ligar no cabo supercondutor. Aqui é a carga que a gente tem para receber, o cabo vem conectado aqui, e aqui é o sistema todo de monitoramento, e aqui é a fonte DC que também pode ser ligada aqui, né, no lugar onde estava a parte AC, para fazer o teste em DC. Para teste em 69 kV, a primeira opção tinha sido a Universemig, né, tá todo mundo indo para lá, nós vamos lá também, né, aproveitava, internalizava, né, toda a tecnologia. A proposta seguinte foi colocar na subestação de 7 Lagoas, para aproveitar um ramo aqui. Isso é um trabalho excelente da equipe de linhas da CEMIG. Eles fizeram todo o projeto para nós, né? Era até parte do escopo mesmo do projeto, em que a gente colocaria o cabo, né, dentro da concepção que a gente fez, né, com todas as alturas de segurança necessárias, para ligar e fazer o teste em 69 kV. Só que, inevitavelmente, quando você está muito na fronteira, você acaba enfrentando alguns problemas, né? Nós tivemos um atraso na obra civil, por um problema de análise geológica, né? Depois disso, a FAPUR, que é a nossa fundação, compra o equipamento por lei de licitação, então aí começaram a surgir demandas de instalação, a gente teve que refazer a instalação toda. Isso impactou as atividades de pesquisa, a gente acabou atrasando com relação à seleção da fita supercondutora que teria que ser usada. Né? Como eu falei, teve problema também de atraso. Nós tivemos que refazer o projeto, né, por vários motivos diferentes, como eu já tinha relatado, né. A gente acabou sofrendo um pequeno atraso, porque o termo de convênio, né, o termo aditivo demorou para chegar, a gente ficou com 5 meses a menos. Nesse meio tempo, né, também teve a alteração do projeto do cabo, né, e infelizmente teve um problema, porque a fundação ficou com um problema com relação ao Banco do Brasil e não teve condição de adquirir as fitas supercondutoras. É um problema administrativo deles, a gente
não tem controle sobre isso, o processo estava rolando, né? Quando chegou essa notícia de que as fitas não puderam ser importadas. Veja bem, nós temos 100% de tudo. Tudo que precisa para a construção do cabo, teste, nós temos. Né? Tudo. Só as fitas é que surgiu esse problema. Então, não, foi agora. Foi depois de julho. Porque como a gente tinha um problema, que o dólar disparou. Então a gente teve que ir mudando o projeto até uma hora em que a quantidade de fitas coubesse dentro do orçamento. Quando a gente fechou, foi feito pedido, né? Só que aconteceu esse problema com a fundação. Isso foi inesperado. Eu falei, a saída que a gente arrumou até para, como eu falei, pô, na blindagem eu tenho mais fita, então eu compro uma fita com corrente crítica menor. Então eu consigo reduzir, e é justamente onde eu tenho mais fitas, que é na blindagem, que é na camada passiva. Então, tudo que a gente tinha como fazer de engenharia, né, para reduzir o custo, a gente fez até conseguir otimizar. Mas, infelizmente, acabou surgindo isso. Como? Como? Tinha o valor, tinha o recurso. A fundação não conseguia mais. O que ficou, acho que uns 280 mil. Não, você é o coordenador. Pois é. Então, conclusões, né? O desenvolvimento dos cabos, né? Como eu mostrei para vocês, está na fronteira entre ciência e tecnologia. O cabo ele não pôde ser construído, né, e testado devido a essas dificuldades administrativas na importação das fitas, né? Mas a gente tem coisas positivas, né? Todos os conveniados, né, tanto a universidade, nós, né, os pesquisadores cientistas, como as empresas, né, através dos conjuntos de relatórios, das informações, tudo que foi construído, a gente tem a competência necessária para disponibilizar ao setor elétrico esse estudo amplo da tecnologia dos cabos supercondutores, né, tanto do ponto de vista experimental como teórico, né, e de uma forma isenta, porque nós não somos fabricantes de cabo, né, são os usuários e a academia. A gente tem uma infraestrutura hoje pronta, né, dedicada para converter o conhecimento da tecnologia, conhecimento da supercondutividade em tecnologia para o setor elétrico. Tem outros equipamentos, outros produtos que a gente tem infraestrutura para produzir, tá? Porque a gente tem uma oficina mecânica ampla para produção. Toda a metodologia de dimensionamento, de construção é nosso, nós temos esse conhecimento. Tá? A gente dimensionou totalmente, né? Já existe, né? Como eu falei, todos os itens construtivos já estão disponíveis, né? Tanto o cabo como as suas terminações, né? Para 69 kV 300 A. E a nossa meta é tentar conseguir esses recursos, né? Com essas fitas 2G e tendo, com certeza, toda a equipe do convênio, quando eu digo equipe, todos, né? Tanto da concessionária como lá da universidade, estamos em condições plenas de construir e testar um protótipo desse, né, pretendido. A gente tem uma herança imediata do projeto, né, que é a conquista desse conjunto, né, absurdo de informação, né, imenso de conhecimento, de infraestrutura, técnica, formação de recursos humanos, né, que a gente espera que seja aplicado, né, na continuidade para novos, pode ser aplicado também para outros novos materiais para o setor elétrico. Então,
nós pretendemos construir, com umas fitas que nós temos de doação, uns cabos de 1 metro, pelo menos, né, para aproveitar o material que nós temos, e estamos abertos aí a todas as possibilidades futuras aí para a gente implementar a construção, né. Talvez. Isso, HT. Não, nós temos, nós, universidade, concessionárias, a gente adquiriu o know-how. A gente tem o know-how. Só complementando a fala do Marcelo aí, então o que nós temos fora a capacitação, né, principalmente do corpo técnico da universidade, equipamentos de última geração, inclusive aptos a trabalhar nanotecnologia, né? A planta que está hoje instalada, além de poder disponibilizar serviços de prestação de serviços para o setor elétrico como um todo, para outros segmentos, a planta de nitrogênio, o Marcelo até não destacou, está lá disponível. No momento, ela pode ser também utilizada para a própria universidade, para os outros cursos que têm essa carência interna lá. O grande desafio que o projeto tem hoje é manter as instalações que foram disponibilizadas. O projeto que está além do desenvolvimento técnico que foi feito, as simulações para um programa de reputação em conteste, que é o Consol, atestam aí a viabilidade técnica. Evidentemente que a etapa a seguir seria construir e testar, para verificar que a simulação está condizente, que é o que evidentemente ficou faltando. E também destacando o seguinte, que com relação à gestão de recurso, esse contratempo aí na aquisição, e na realidade foi um agente externo ao corpo técnico, né? Nós tivemos e vamos ter possivelmente o retorno de recursos, inclusive, porque nós efetivamente não conseguimos gastar por vontade alheia ao corpo técnico. Então, assim, são pontos que eu achei interessante a gente estar indicando aqui, né, para a gente deixar assim, não é porque faltou dinheiro. Então, assim, várias foram as etapas técnicas que se passou, alguns embates técnicos no bom sentido, ou sugestão daqui e dali até se chegar no modelo, e sempre assim chegar no que seria de momento que você acredita que é o ótimo, né, Marcelo? Sim, que é o produto que está aí. Não, foi excelente, foi aquilo que eu falei no início. A forma como a gente, como a tecnologia de cabo supercondutor começa agora no Brasil, a forma como nós começamos, tanto que o I3E, o artigo 1, uma parte do artigo, se vocês tiverem oportunidade de ler, é a descrição gerencial de como se coloca um projeto desse, que chamou muita atenção lá, porque essa sinergia com as empresas é que permite um retorno crítico do que efetivamente pode ser implementado no setor. Não adianta você chegar um dia, uma coisa feita em bancada, eu chegar para alguma concessionária e dizer, olha o que eu fiz. Todo mundo aqui está no P&D sabe isso. Se você não tiver esse retorno crítico importante, técnico das empresas, é assim que alavanca. Entendeu? Mas nós gostaríamos, né? Porque a equipe está com tudo pronto, nós temos tudo, só falta as fitas, entendeu? Eu queria só mostrar, como o Paulo havia falado, né, para ilustrar, né, isso aqui é o setor nosso de caracterização estrutural. Só tem, acho que 2 difratômetros desse no Brasil, né, que a gente chega em alta temperatura. Aqui é para nanotecnologia e aqui o microscópio de força atômica, varredura. Deixa eu ver se a gente consegue.
Aqui é para medida de tração, né? Mas, né, deixa eu ver um outro aqui. Aqui é toda a parte de produção do supercondutor, né? Que a gente está implementando aqui, que é uma tese de doutorado que a gente está desenvolvendo. Aqui é para medida de corrente crítica. Aqui para caracterizações térmicas. Aqui é para caracterizações magnéticas e elétricas, né? Para todo o levantamento das perdas AC, perdas esteréticas. Aqui é o mapeamento de campo magnético, né? Como eu falei, a gente, com a mesa XY, a gente faz a análise não destrutiva. Aqui a espectroscopia de impedância, né? Não, acabou. O Carlos Alexandre pode ficar bravo comigo, mas diz uma coisa para mim, qual a possibilidade da gente levar isso para outro setor que não seja o setor elétrico, por exemplo, transporte, metrô, alguma coisa do tipo? Você vê alguma possibilidade disso ser utilizado? Supercondutividade? É. Olha só, porque toda vez que tem parte, tudo que tem partes móveis é complicado. Por exemplo, tem uma aplicação para o setor elétrico que é o flywheel. O que é o flywheel? O volante de inércia. Você faz um sistema levitante em vácuo, que ele opera como motor. Você pega a energia da rede e bota ele girando. Né? O momento de inércia, energia cinética, meio-dia, ômega 2. Você ajusta o momento de inércia, bota aquele negócio girando a uma velocidade absurda e você converte. Qual é o problema? Toda vez que você flutua, você tem 6 graus de liberdade. O treco pode fazer isso. Então você começa a colocar modos de vibração harmônicos, é complicado. Eu comecei trabalhando com levitação e migrei justamente para o setor elétrico por causa disso. E até mesmo para acumulador de energia com supercondutor, eu não usaria o flywheel. Qualquer coisa que tem levitação é complicado. Você pode colocar harmônicos ali muito complicados. Não é impossível. Existem grandes projetos, mas você vai transportar vidas, é complicado. Se eu quero transportar carga entendeu? Num cais, é uma coisa. Agora, vidas, você levar para lá e para cá, Sim, não. Uma das primeiras coisas que a gente quer estudar com o primeiro protótipo é para VoIP, né? Porque você, fora os 60 Hz, você transpira o que você quiser, porque você não tem perda. Você não atenua nada, você não tem atenuação de nada. O sinal que você passar ali, você vai obter. Você pode ter uma fita só, você guarda uma única fita, você passa por lá e você transmite mais o que você quiser. Não, isso a gente tem estudado, essa questão do monitoramento térmico, isso é uma coisa que a gente gostaria de aprofundar mais. Nesse momento a gente não ia, mas numa condição de continuidade, nós já conversamos, né, várias vezes essa questão do monitoramento térmico, isso é interessante. Porque a gente está indo para a criogenia, né, então é interessante isso. Bom, Marcelo, muito obrigado. Você e o Arthur, né, deslocaram do Rio para cá. E vamos em frente. Obrigado. Obrigado, queria agradecer sempre a atenção que vocês tiveram, né? E a oportunidade, eu espero que a gente consiga continuar colaborando, né? Futuramente para concretizar, né? A gente já está com tudo na mão.